Oi, pessoal! Hoje eu vou conversar com Luiz Moromizato, que foi aprovado no concurso do Metrô de São Paulo e ficou em primeiríssimo lugar para o cargo de analista de desenvolvimento de gestão júnior na área de administração de empresas. Luiz, parabéns pela aprovação, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Tudo bom, pessoal? Eu queria que, para a gente começar a entrevista, você também se apresentasse um pouquinho. Legal. Meu nome é Luiz, tenho 26 anos, sou de Taubaté, aqui no interior de São Paulo, e atualmente trabalho na Prefeitura de São José dos Campos como analista em gestão. Inclusive, um abraço pro pessoal lá de São José dos Campos que trabalha comigo. Pediram para mandar. Ah, que legal. Então, um abraço para todo o pessoal. Veio então de São José dos Campos, né, para São Paulo dar entrevista. Sim. E eu queria que você então contasse pra gente, né, há quanto tempo você já vinha estudando para concurso, se essa foi a sua primeira aprovação ou se já tinha tido outras aprovações? Eu comecei a estudar para concurso mais ou menos no meio de 2017, quando eu concluí a faculdade, aí eu fiquei nessa dúvida entre seguir no mercado privado e para o setor público. Acho que, assim, se eu continuasse no mercado privado ia ser difícil depois para começar a estudar, né, para continuar no ritmo, então decidi já, logo que formei, começar no concurso. Aí estudei, fiz algumas provas até conseguir a aprovação, na verdade, assim, fui reprovado em 6 antes de ser aprovado, até que eu fui aprovado primeiro no concurso de Jacareí para executivo público. Não tomei posse, porque também fui aprovado nesse concurso de São José dos Campos, que é o concurso que eu exerço atualmente. E, então, depois disso, comecei a estudar, né? Fui nomeado em fevereiro, mas sim, continuei os estudos num ritmo mais lento. E depois disso, agora, consegui aprovação no metrô de São Paulo. Então, você já trabalha no serviço público atualmente? Já sou servidor público, trabalho na folha de pagamento da Prefeitura de São José dos Campos. Foi nomeado em fevereiro de 2019, então quase um ano de prefeitura. Que legal. Então, que momento dos seus estudos você descobriu estratégia e como descobriu? Na verdade, sim, desde o começo eu já utilizo estratégia, né? O estratégia foi o primeiro material que eu tive contato. Primeiramente, um amigo me emprestou alguns materiais para eu ter o conhecimento, né? Gostei muito, achei que é um material conciso, um material bem direto. Então, desde o começo eu já fui estudando pela estratégia. Algumas matérias que a gente já conhece, né? A gente tenta desenvolver outras formas de estudo, resumos, mapas mentais, mas no geral, assim, eu utilizei o material de estratégia, os PDFs, para me preparar. E para esse concurso do metrô, como é que você se preparou? Você teve que conciliar então com o seu trabalho, aí você conseguia estudar todos os dias na semana, ou selecionava só alguns? Como que foi? Então, na verdade, como eu comecei a estudar pós-edital, eu tinha que dar um gás maior, assim, para entrar no ritmo do pessoal que já estava estudando antes, né? Estava estudando antes do edital. Então, nessa reta final, eu conciliava trabalho e estudos, eu tentava estudar um pouco antes do trabalho, então acordar um pouco mais cedo, estudar, ia para o trabalho, quando voltava para casa, tentava estudar mais um pouco, mas depois do trabalho é um pouco difícil, né? Você chega cansado. Então, nesse momento, eu conciliei os estudos e o trabalho e tinha uma carga horária aí mais ou menos de 2, 3 horas por dia e estudava os finais de semana também. Sábado e domingo? Não tinha nenhum dia de descanso? Assim, quando precisava, quando tinha necessidade, alguém chamava para sair, eu ia, mas já sou caseiro. E como eu estava focado mesmo em conseguir esse concurso, então eu preferia abdicar um pouco do lazer, assim, e tentar só focar no concurso mesmo. Entendi. E aí você então começou a estudar para concurso em 2017? Isso, no meio de 17. E aí de lá para cá você já fez várias provas. Sim, e foi sempre mais ou menos na mesma área ou você já tentou áreas bem distintas? Assim, na verdade, sim, o concurseiro, que é a raiz, ele vai fazendo o que vai saindo, né? A gente sempre tem um foco maior, eu sempre quis a área de controle, então meu foco era a área de controle, mas aí eu fui fazendo alguns ao longo do caminho da jornada, fiz o TJ de São Paulo, fiz o TJ interior, fiz o concurso para controlador interno na Câmara de Itaquaquecetuba, tirava notas razoáveis, tirava 80, 90, 80, 85% da prova, mas não conseguia ainda ser aprovado o número de vagas. Entendi. E aí, nesse processo de preparação, você sempre estudou da mesma forma ou foi alterando os seus métodos, a sua organização, conforme, né, você ia tendo mais experiência? No começo da minha jornada como concurseiro, eu utilizei materiais didáticos, né? Utilizei livros. Acho que quando a gente ainda não tem muita orientação, a gente acaba procurando materiais diversos, pensa que todos os materiais servem para o concurso,
quando na verdade a gente precisa de um material um pouco mais direto, um material um pouco mais conciso, que tenha eficiência e consiga proporcionar para você mais acertos na hora da prova, né? Então, desde o começo eu utilizei o material do Estratégia, é um material que deu a minha base teórica no mundo dos concursos, né? Então, eu até diminuí um pouco o ritmo de estudos na reta final do concurso, porque já tinha toda a base, eu já tinha visto as matérias, acabei até ao longo da jornada mudando um pouco a forma de estudar. Comecei com os livros, aí fui para os PDFs, também questões, então ao longo do tempo a gente vai aprendendo, né? Mas acho que tudo é necessário, né? Para a gente, na evolução, até a gente ser aprovado, você precisa passar por certos percalços, né? Para você conseguir. E aí, em relação aos materiais de estratégia, você prefere usar os PDFs ou costuma assistir mais videoaulas ou intercala as duas coisas? Como que é? Então, eu sou adepto do PDF. Eu acho que ele, como é um material mais conciso e direto, ele é mais eficiente, né? Acho que quando você está começando e você ainda tem dificuldades no conteúdo, na forma da matéria, assim, do entendimento da matéria, talvez as videoaulas te ajudem bastante, porque você tem uma forma diferente, né, de ver o conteúdo. Mas eu acho que quando você precisa ser mais eficiente, o PDF é ideal, porque você consegue ir direto na matéria, fazer as marcações. Sempre no final do PDF tem uns resumos muito bons, que você pode depois agregar mais coisa, né, suas coisas pessoais ali no resumo. E ultimamente eu tenho usado bastante os mapas mentais e as trilhas estratégicas também. Tenho estudado um pouco para o TCM de São Paulo e o meu guia de estudos é a trilha estratégica do TCM, a trilha Sprint. Que legal. Se puder contar um pouquinho mais como que você tem se organizado, né? Porque a trilha ajuda na organização, como que ela otimiza seu tempo, como que ela distribui as matérias? Eu acho que a trilha, assim, é o ideal para aquela pessoa que não tem tanto tempo, mas precisa ter um rendimento alto, porque você não gasta o tempo planejando as matérias, né? Os próprios professores, eles já pegam especialistas de outras matérias, montam em cima do edital o que você precisa ver e aí você só vai seguindo as tarefas, né? Você não precisa se preocupar se você está vendo a quantidade necessária de direito constitucional, por exemplo, se você está deixando administrativo para trás, português. Então, se você seguir os passos da trilha, você tem, pelo menos, tem uma garantia de que todo o conteúdo você vai conseguir cobrir, né? E além disso, eu acho que você tem que incorporar coisas pessoais, né? As suas manias, seus macetes, incorporando outras coisas junto. É isso aí. E aí, em relação à parte pessoal também, como é que porque você falou que é mais caseiro, que, né, estudava sábado e domingo, não tinha muito esse problema, mas como que ficou a parte também de ansiedade? Você teve apoio da família? Como que ficou esse lado pessoal também? Minha família sempre apoiou, né? É que eu já faço certames públicos assim já faz um tempo já. Eu fiz o ensino médio no Colégio da Embraer, que a forma de seleção é pela VUNESP também, por concurso público. Então eu já tenho um certo histórico em concurso público, né? Quando eu decidi fazer concurso, meus pais apoiaram, eles falaram que seria uma coisa boa. Inclusive, quando eu parei de trabalhar, em junho de 2017, fui morar com a minha mãe de volta. Porque aí eu não queria gastar, eu queria dedicar só aos estudos, né? Então, voltei para casa, tive todo o apoio. Uma coisa só que talvez eu tenha errado é que eu dei muito gás no começo, na preparação, e no finalzinho eu acabei ficando um pouco disperso. Então, as últimas 2 semanas, assim, antes do concurso, eu estudei pouquíssimo, assim, eu estudei muito pouco. Mas é porque eu já tinha gastado muito gás antes, né? Mas você diz as últimas semanas para o concurso do metrô. Isso, para o concurso do metrô. Mas assim, ao longo do tempo, desde 17, meio que contínuo, assim. Você para um pouco, principalmente nos feriados, Ano Novo, né, Carnaval, essas coisas, você para geralmente. Mas assim, parar de vez não tem como. Não. Sim. Mas você se sente quando está perto de uma prova, ou até mesmo no período de estudos, que às vezes nem está tão perto de sair um edital, ou não tão perto da prova, você costuma ficar muito ansioso, tem dificuldade para lidar com essa parte emocional, ou é mais tranquilo? Não, eu acho que eu sou mais tranquilo porque eu tento estar constantemente fazendo prova, né, para não ter essa variação. Eu acho que quando você fixa em uma prova só, espera ela chegar, e pode ser que você fique ansioso porque é uma tacada só, então Mas quando você está sempre fazendo, acaba que vira uma coisa rotineira para você, né? Você consegue se acostumar, controlar. E aí, quando você está fazendo a prova, né? Essa do metrô de São Paulo, por exemplo, você ficou também calmo ou não? Na hora da prova bate uma ansiedade? Assim, bate porque a prova é o momento que você
que você vai testar tudo que você construiu ao longo de um tempo de estudo, né, de um grande tempo. Às vezes você não vê o seu esforço diário, você não vê uma evolução clara, assim, né? Porque o concurso é isso, você fazer um pouquinho por dia até o dia da prova, e o dia da prova é o dia que você vê realmente o quanto que você fez no passado. Assim, eu tive um pouco de ansiedade no momento da prova, mas controlável, assim, acho que coisas normais, né, que acontecem com a gente. E na hora da prova, essa do metrô, outras que você costuma fazer, você prefere começar pela matéria que tem mais dificuldade ou segue a ordem que já está estabelecida na prova? Como que é em relação às matérias? Eu acho que depende da estratégia que você trata para o concurso, que você traça para o concurso, né? Eu tracei a estratégia de tentar resolver primeiro as questões específicas que tinham peso 2 e deixar as questões gerais que tinham peso 1 para depois. Tanto é que eu acertei a maioria das questões específicas e tive um resultado não tão bom assim nas questões gerais, né? Então, acho que depende muito do que você trata de estratégia, depende do edital do concurso, como que se pontuam as questões. Tem que ser uma coisa bem, assim, bem estratégica mesmo para você conseguir o resultado, né? Entendi. E na véspera da prova você estudou? Porque nas 2 últimas semanas, né, você falou que nesse caso deu uma desacelerada, não estudou tanto, mas e na véspera? Bom, na véspera eu também não estudei muito, eu estava um pouquinho ansioso, né, então até não dormir tão bem na véspera, mas durante as 2 últimas semanas, assim, eu não consegui estudar tanto, eu ia mais na letra da lei, fazia um pouco de questão, assim, mas como eu acho que eu já tinha dado aquele gás no começo, eu acabei queimando largada. Mas mesmo assim foi super bem, né? Conseguiu a primeira colocação no concurso. Primeira vez, primeiro lugar. Olha só, que venham outras aprovações em primeiro. Tomara. Mas qual foi a sensação, né, de ver que tinha sido aprovado e numa ótima colocação? Na verdade, fiquei surpreendido, porque em rankings paralelos que tinham na internet, eu estava em segundo lugar, não estava em primeiro. Nas minhas contas, eu tinha acertado 26 das específicas, e quando saiu o resultado, eu tinha acertado 27. Eu contava que eu ia ficar em 10º, assim, mais ou menos nessa colocação, mas primeiro lugar foi surpresa, assim, não imaginava não. E isso te motiva a continuar estudando, a buscar outros cargos, a permanecer, né, nesse mundo de estudos para concurso? Ah, sim. Eu acho que quando você tem a materialização do esforço contínuo que você teve, sim, é aquele gás que você precisava, né? Às vezes, quando eu estava estudando sem aprovação, eu lembro que sim, eu passei diversas vezes pelo ciclo ansiedade e decepção, que é aquele, você faz a prova, você acha que você vai ser aprovado, mas aí sai a lista e às vezes seu nome não está, ou você não é habilitado. Mas aí quando você tem materializado o seu esforço assim, aí você vê, poxa, parece que eu estou pelo caminho certo, parece que eu estou fazendo a coisa certa. Então, assim, continuo estudando, ainda me deu mais gás ainda para tentar outras coisas, né, coisas melhores. E qual é a sua principal motivação de estar no serviço público, de continuar estudando? O que te motiva a não desanimar, a não desistir? Acho um pouco a qualidade de vida, né? Hoje no meu trabalho experimento isso. Sim, eu vivo num ambiente que não é tão competitivo quanto o ambiente privado. A gente é bem colaborativo, assim, as pessoas se ajudam. Os salários também são bons, benefícios e tal. E acho que o propósito, né, de você poder fazer alguma coisa que gere algum valor para a sociedade, não só um valor financeiro, né, para a sociedade, você consiga fazer alguma coisa que realmente mude. Acho que trabalhar com propósito é o que mais faltava para mim, e hoje eu consigo ter isso, né, eu consigo ter qualidade de vida, propósito, tudo aliado. E quais são as expectativas, né? Você pretende assumir no metrô ou por enquanto vai pensar um pouco? Como que tá? Não, pretendo assumir, sim. Gosto muito do meu trabalho em São José, o pessoal lá é bem bacana, mas eu gosto de São Paulo também, eu já morei aqui já, né, fiz faculdade aqui em São Paulo, então queria voltar para cá. Acho que o metrô saiu no momento exato que eu precisava voltar para São Paulo, queria voltar e consegui, assim, vou assumir. Então deu tudo certo, né, no tempo certo. Deu tudo certo. Impressionante. Que bom, né, assim que dá mais motivação também, né, para continuar. E aí, por isso mesmo, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está estudando, que de repente se sente desmotivado, que precisa aí de uma força. O que você deixaria de mensagem para essas pessoas? Que não desistam. Eu acho que o único perigo que a gente corre quando a gente é concurseiro é desistir, né? Acho que até as pessoas que estudam errado podem passar. Só vai demorar bem mais tempo assim para passar, mas elas podem passar também. Então a dica é não desistir. Sempre que a gente
for reprovado, cometer algum erro, voltar para casa, tentar corrigir e ir para a luta de novo, porque uma hora dá certo. E é sem dúvida uma hora dá certo. É aquele velho clichê, né, mas que todo mundo fala que só não passa quem desiste primeiro, né? Se continuar Exatamente. insistindo, uma hora a aprovação chega. Se estudar e não desistir, com certeza você vai ser aprovado. É isso aí. Parabéns mais uma vez Obrigado. pela aprovação, muito sucesso aí na caminhada, na trajetória profissional. Obrigado, pessoal. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e eu te vejo numa próxima entrevista. Tchau!